Olá, galera! Vamos para mais uma aula de matemática? Continuando falando ainda sobre os números complexos, hoje vamos aprender sobre multiplicação e divisão de números complexos e vamos aprender sobre a potenciação dos números complexos, ou fórmula de Moivre. Então vamos começar pela multiplicação. Nós temos aqui a fórmula da multiplicação de dois números complexos. Z1 vezes Z2 é igual ao produto dos módulos multiplicado pelo cosseno da soma dos argumentos mais I vezes o seno da soma dos argumentos. Então, para calcularmos o produto de dois números complexos, basta fazermos a soma dos argumentos e o produto dos módulos. Então, vamos começar por esse número complexo aqui. Eu tenho Z1 valendo 2, que multiplica o cosseno de π sobre 2 mais I seno de π sobre 2. Olha, esse 2 é o módulo do número complexo Z1. E π sobre 2 é o argumento do número complexo Z1. Z2 vale 3, que multiplica cosseno de π sobre 3 mais I seno de π sobre 3. 3 é o módulo do número complexo Z2. E π sobre 3 é o argumento do número complexo Z2. Então, vamos fazer os cálculos. O produto dos módulos é 2 vezes 3, 6. A soma dos argumentos, π sobre 2 mais π sobre 3, a gente tirando o MMC, que dá 6, e efetuando os cálculos, nós vamos encontrar para a soma dos argumentos 5π sobre 6. Então, ficou assim o produto dos números complexos. Z1 vezes Z2 é igual a 6, que multiplica o cosseno de 5π sobre 6 mais I seno de 5π sobre 6. Agora vamos ver os casos de divisão. Olha, gente, a divisão é o processo inverso da multiplicação. Então, se na multiplicação nós somávamos os argumentos, aqui nós vamos subtrair os argumentos. Então, vamos lá. Z1 dividido por Z2 é a divisão dos módulos multiplicado pelo cosseno da diferença dos argumentos mais I vezes o seno da diferença dos argumentos. Então, vamos lá. Eu tenho um complexo aqui, Z1 valendo 6, que multiplica o cosseno de π sobre 4 mais I seno de π sobre 4. 6 é o módulo e π sobre 4 o argumento do número complexo Z1. Z2 é 2, cosseno de π sobre 5 mais I seno de π sobre 5. 2 é o módulo e π sobre 5 o argumento. Então, vamos fazer os cálculos. Vai ficar Z1 dividido por Z2 é 6 dividido por 2, que multiplica o cosseno de π sobre 4 menos π sobre 5, mais I seno de π sobre 4 menos π sobre 5. Tirando o MMC entre 4 e 5, que vai dar 20, nós vamos ter a seguinte conta. 6 dividido por 2 dá 3, 20 dividido por 4, 5, dividido por 5 dá 4. Aí, fazendo as contas, nós vamos ter Z1 dividido por Z2 igual a 3, que multiplica cosseno de π sobre 20, mais I seno de π sobre 20. E, por último, vamos ver a fórmula da potência, ou fórmula de Moivre, que a fórmula é Z elevado a N, que multiplica ρ elevado a N. Perdão, a fórmula é Z elevado a N igual a ρ elevado a N vezes cosseno de N vezes θ mais I seno de N vezes θ. Então, vamos lá. Você tem o número complexo Z igual a 1 sobre 2 mais raiz de 3i sobre 2. O complexo está na sua forma algébrica, então no final tem que estar na forma algébrica. Quer calcular Z elevado a 8. Ok. Vamos calcular primeiramente o módulo, que ρ é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. O A vale 1 sobre 2 e o B vale raiz de 3 sobre 2, que nós aprendemos na aula anterior, que o A é a parte real e o B é a parte imaginária. Então, fazendo os cálculos, olha lá, meio ao quadrado e raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, nós vamos encontrar 1 quarto mais 3 quartos, que vai dar 4 sobre 4, que vai dar 1. Raiz quadrada de 1 é 1, então o valor do módulo vale 1.
O argumento, a gente tem que determinar o cosseno e o seno. O cosseno de θ é A dividido por ρ. Então, como A vale meio, vai ficar meio dividido por 1, que vai dar meio. O seno de θ é B dividido por ρ. Raiz de 3 sobre 2 dividido por 1. Vai dar raiz de 3 sobre 2. O ângulo que tem o cosseno valendo meio e o seno valendo raiz de 3 sobre 2 é o ângulo de 60 graus, que convertido para radianos vai ser π sobre 3. Agora vamos ficar com o seguinte número complexo, z igual a 1, que multiplica cosseno de π sobre 3, mais i seno de π sobre 3. Isso aí é o número complexo z igual a meio mais raiz de 3 sobre 2i na sua forma trigonométrica, na sua forma trigonométrica. Então, z igual a 1, cosseno de π sobre 3 mais i seno de π sobre 3, é o número complexo z igual a meio mais raiz de 3 sobre 2i, só que em sua forma trigonométrica. Agora, ele quer determinar o z elevado a 8. Então, vamos aplicar na fórmula. Z elevado a 8 é igual a ρ elevado a 8, que multiplica cosseno de 8π sobre 3, mais i seno de 8π sobre 3. Lembrando que a fórmula é z elevado a n igual a ρ elevado a n, que multiplica cosseno de n vezes θ, mais i seno de n vezes θ. Por isso que está aparecendo ali 8π sobre 3 e 8π sobre 3 também para o seno. 1 elevado a 8 dá 1. O cosseno de 8π sobre 3 vai dar menos meio. E o seno vai dar raiz de 3 sobre 2. Então, o número complexo na sua potência de expoente 8 vai ficar sendo menos meio mais raiz de 3 sobre 2. Valeu, galera? Então, aqui ficou mais uma aula de matemática do professor Abimael, o cara.